Olá, uma boa tarde para todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha nos dar uma ótima tarde, nesta tarde de domingo, hoje, dia 30 de julho. Eu venho hoje, nesta tarde, aqui meditar na palavra do Senhor, junto com todos aí que este vídeo alcançar. E uma tarde abençoada hoje aqui na cidade de Bom Lugar. Então, meus amados amigos, ouvintes, inscritos, ou que ainda hão de se inscrever, ou que ainda hão ver este vídeo, a palavra que eu quero meditar com todos hoje é no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 66, vamos ler até o 71, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Diante desta palavra, eu já agradeço a Deus por esta tarde, por estar aqui podendo trazer esse conteúdo muito maravilhoso, muito, vamos dizer, muito lindo da palavra de Deus, de muito proveito para nós. Então agradeço a Deus por isso, por Deus estar possibilitando este momento para a meditação da sua palavra. Nós lemos esse texto e eu quero focar bem nessa frase onde Pedro responde. Respondeu-lhe Simão Pedro, no capítulo 6, verso 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós estamos diante de um acontecido onde muitos começaram a abandonar Jesus. Muitos começaram a deixar Jesus, porque Jesus começou a pregar sobre o que ele veio fazer este mundo, em morrer para salvar o mais vil pecador, em sofrer. E muitos do que estavam seguindo Jesus ainda não tinham esse entendimento que Jesus veio a esta terra para sofrer, para padecer, para morrer morte de cruz para nos salvar. Muitos estavam o seguindo, talvez imaginando que Jesus ia fazer ali uma frente de de uma rebelião, como muitos também seguiam Barrabás. No decorrer do texto do Evangelho de João, a gente vai ver que Barrabás ele era um que espalhava contenda, ele era um que o povo seguia para suas manifestações. Então eles achavam talvez que Jesus ia ser igual ou semelhante, ia se levantar e ia dizer: olha, nós vamos agora estar liberto do jugo dos romanos e fazer aquela frente. Então muitos imaginavam isso, mas quando Jesus ele veio com esse discurso, com esta pregação, que ele ia morrer, que ele ia padecer, que ele ia sofrer, ali vamos dizer, também em ato simbólico, que o seu corpo era alimento, e ali Jesus falando para eles, muitos deles não compreenderam, muitos deles começaram a deixar Jesus, porque nós vemos que além dos 12 discípulos, a Bíblia fala de 70 discípulos que Jesus designou para pregar a sua palavra. Então havia, além dos 12, mais outros que acompanhavam Jesus.
E esses outros que acompanhavam Jesus também via milagre, também via maravilhas, também via grandes coisas acontecerem. Mas nesse momento que Jesus lhe expressou essa palavra, muitos deles ali abandonaram Jesus. Muitos deles ali começaram a se retirar, começaram a se escandalizar, começaram a sair de perto de Jesus. Então, ali, quando Jesus vê tudo isso, olha para os seus 2 discípulos e diz: vocês também vão se retirar? Vocês também vão me deixar? E aí é onde vem essa resposta de Pedro: para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu posso ver aqui? É como se Pedro não estivesse, vamos dizer, só dizendo para Jesus: Jesus, tu é o que multiplica o pão, tu é o que sacia a nossa fome. Não era só isso que ele estava vendo Jesus e dizendo para Jesus. Não era só isso que ele estava dizendo para Jesus: Jesus, tu és o nosso alívio, por isso que nós vamos ficar contigo. Não era só isso, porque muitos, deixa eu até dizer, muitos que chamam Jesus de alívio, deixa ele quando vem a bonança, quando vem as coisas boas, ele deixa Jesus, porque Jesus para ele é só o alívio. Agora, quando Pedro diz: para quem iremos nós? Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa vida. Então era isso que Pedro ele via. Ele via Jesus como o tudo dele, como a vida dele. Ele não via ele somente como aquele que salva, vamos dizer, num contexto do perigo, que acalmou o mar, que acalmou o vento lá para eles. Não, ele não via Jesus somente nessa intenção. Quando ele diz: para quem iremos nós? Ele poderia procurar alguém, vamos dizer, talvez, que viesse lhe dar ali boas palavras, de muitos incentivos e tal, mas não era isso que Pedro queria. Pedro diz: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então era ele dizendo: Senhor, tu és o nosso tudo, tu és a nossa vida, tudo que nós precisamos está em ti. Era isso que Pedro queria dizer, era isso que Pedro queria relatar naquele momento, que tudo que ele precisava Jesus tinha, Jesus tem. Então na nossa vida é isso, tudo que nós precisamos Jesus tem para nós. Não há outro caminho, não há, vamos dizer, outro arrudeio. O nosso lugar é nos pés de Jesus, o nosso lugar é vivendo com Jesus, o nosso lugar é andando com Jesus, porque somente Ele tem para nós tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Ele tem a vida eterna. O que é mais importante do que a vida? O que é mais importante do que a salvação de nossas almas, que é a verdadeira vida com Cristo, que é a vida eterna? O viver é somente com Cristo. O viver é somente com o Salvador. Então é isso. Nós podemos dizer e podemos imaginar nessa meditação que era isso que Pedro estava dizendo, que Jesus era tudo na vida deles, que eles não tinham outro meio, outro arrudeio, que eles não podiam buscar nada em mais ninguém, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna, somente Jesus tem vida. E isso foi expresso ali na atitude deles, em eles não se retirar como os demais, mas eles permanecer firmes, permanecer ali com Jesus até, vamos dizer, ali no momento que Jesus foi entregue. Certo que muitos vão querer julgar Pedro por ele ter negado Jesus 3 vezes, por ele agora estar seguindo Jesus de longe, por os outros discípulos ter sido dispersos. Muitos às vezes vão querer trazer uma palavra negativa a isso. Ele estava com medo, ele estava apavorado e ele negou, mas o espírito dele foi um espírito de arrependimento em retornar para o Salvador. Enquanto os muitos têm deixado Jesus, e Jesus está batendo na porta todo o tempo, mas eles não têm se arrependido, mas eles não têm dado um espaço para Jesus, mas eles não têm se voltado para Jesus, porque Jesus ele está todo o tempo batendo nas portas do coração. Jesus ele está todo o tempo de braços abertos. Então nós podemos dizer como Pedro diz: para quem iremos nós? Ou para quem iremos?
Só tu tens a palavra de vida eterna. O lugar do ser humano é nos pés de Jesus. Por o ser humano ter essa matéria tão frágil, por o ser humano ser suscetível a tantas coisas, a enfermidade, acidente e tantas coisas mais, ele não pode ficar longe de Deus. Não deve ficar longe de Deus. O lugar do ser humano é nos pés de Jesus, porque somente Jesus é quem é o nosso amparo, é quem tem a solução para nossas vidas, é quem nos fortalece, é quem nos dá ânimo, é quem nos dá força. Somente Jesus. Então diga comigo para concluirmos: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Vamos ler o texto. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Um abraço a todos e que Deus venha nos abençoar cada dia mais e mais. Amém.